Oi, 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 maravilhosas! Boa noite, sejam super bem-vindas a mais uma live aqui no nosso canal. Para quem não me conhece e tá chegando aqui agora, eu sou Fran Bigão, Master em Micropigmentação e Despigmentação Química em sobrancelhas. Meu objetivo aqui é desmistificar a despigmentação da vida de vocês e lembrar vocês que o link para a inscrição da nossa jornada Dominando a Despigmentação, que acontecerá nos dias 24 a 28 de maio, já está disponível para você lá no nosso link da bio. Então, só ir lá, clicar e fazer a sua inscrição para entrar para a nossa próxima jornada, tá? O tema de hoje da nossa live é sobre despigmentação, né? Como realizar a despigmentação de forma segura. A Tamires acabou de entrar, a Nete também, sejam bem-vindas. Eu estava morrendo de saudade de vocês, de fazer uma live aqui. Então hoje eu trouxe um assunto bem bacana para a gente debater aqui a respeito disso, né? Sobre a despigmentação. Espero que seja agregador aí para quem estiver participando. Boa noite, Tamires! Nete também tá aí, maravilhosa, mandando vários corações. Pessoal, pega um aviãozinho, vamos convidar umas amigas para participar da live aqui com a gente, para só aumentar os nossos estudos aqui, mais pessoas também que vão estar por dentro do que é a despigmentação, né? Pra gente quebrar de vez esse tabu, esse assunto que ainda muita gente tem preconceito, não sabe como lidar com a despigmentação. A Jéssica, maravilhosa, minha aluna da turma 4, acabou de entrar aqui também. E pra gente desmistificar, parar de ter preconceito com a despigmentação, porque a despigmentação, quando ela é feita de forma segura, coerente, né? É um procedimento que vai aumentar aí não só o seu rendimento, mas também como transformar a autoestima, né? Transformar vidas aí das suas clientes. A Tati acabou de entrar, boa noite, tava morrendo de saudade de vocês. Mônica, boa noite. Então vamos que a gente interessa, né? O nosso conteúdo de hoje. O pessoal que for entrando aí, se tiver perguntas, tá? Vocês deixam na caixinha de perguntas aí pra gente, porque com o decorrer aqui da live a gente vai respondendo também, tá? A Cleide também acabou de entrar, Thaís, boa noite. Então, com o decorrer aí da... Boa noite, maravilhosa! Ela escreveu, boa noite, prof. linda! A Cleidiane também, minha aluna maravilhosa. O Bruno César, muso das reconstruções das sobrancelhas, acabou de entrar. Boa noite. Tati, boa noite, lindona. Sara Lima, boa noite. Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam a respeito disso? A despigmentação, ela é um procedimento extremamente seguro, tá? Como qualquer procedimento que quando você tem expertise, capacidade, né, que você entende, tem uma habilidade para fazer aquilo ali, vai ser um procedimento seguro. Só que tem que ter um protocolo, tem que ter uma metodologia e muita gente esquece disso, tá? Eu falo aqui que o micropigmentador, às vezes, ele tem um pouco de preguiça de estudar, de pesquisar, de fazer um curso e fazer as coisas assertivas. Eles querem pular etapas. E quando a gente pula etapa, alguns erros, algumas intercorrências ocorrem e a gente não sabe como proceder com aquilo ali, tá? Então vou introduzir na nosso tema de hoje sobre despigmentação segura. Minhas alunas que estão aí já sabem como é o procedimento, já fazem os processos aí com segurança, mas é bom que vocês fiquem aí na live, porque é sempre uma novidade, é sempre um conteúdo diferente para agregar aqui para vocês. E é sempre bom estar muito bem informada, tá bom? Juliana, boa noite! Então vamos lá, pessoal. Quando eu falo, vou começar com a introdução para a gente começar com o conteúdo, tá bom? Quando eu falo que o micropigmentador, né, ele tem que parar de ser preguiçoso e começar a expandir o conhecimento, começar a pensar e atuar de forma global, né, em todos os processos que envolvem o nosso segmento, eu quero dizer que, a gente tem que parar de só saber colocar pigmento. E esse pigmento, quando a gente coloca, tem que ser de forma assertiva. A gente tem que parar de ficar fazendo erros na sobrancelha da cliente. Muita gente me pergunta assim, Fran, eu estou iniciando agora, não quero investir num curso de despigmentação, não vou fazer um procedimento de despigmentação agora. Aí que você se engana.
Se você está começando na área agora, principalmente em micropigmentação, o erro é certo, tá? Não quero te desanimar. Eu sou professora, eu ensino as minhas alunas, né? Eu falo com elas que quando for errar, tem que errar para menos, para ser assertivo na hora do erro. Mas tem muita gente que não tem esse discernimento, tem que ter uma chavinha aqui, ó, que vocês têm que começar a mudar isso. E pensar o quê? Se eu estou começando numa área agora, que é um procedimento invasivo, como é a micropigmentação, onde eu posso ali implantar um pigmento que ele pode ficar de 1 ano até 2, 3, 4 anos, dependendo da forma que você aplica aquele pigmento na pele da pessoa, eu tenho que ser coerente e responsável com aquilo que eu estou fazendo, não é verdade? Então muita gente acha, porque está entrando agora no procedimento de micropigmentação, na área de micropigmentação, não precisa despigmentar. E o erro está aí. Se você vai entrar agora numa área que você não tem experiência, nem expertise, o índice maior de erro da micropigmentação acontece nesse momento. Nesse momento, quando você está iniciando um trabalho. Por quê? Para você ter experiência, fazer os fios perfeitos, colocar o design correto e a tinta de maneira correta, você precisa de uma certa habilidade, de uma certa maturidade na profissão. E quando a gente inicia, dificilmente a gente já entra com esse pé direito aí, sabendo como resolver todos os problemas, sabendo como colocar o pigmento na camada correta, né? Então, o curso de despigmentação, ele deveria ser incluído junto com o curso de micro. Por quê? Porque se a pessoa fez um fio errado ali, o certo é ela saber corrigir. Se a pessoa passar um pouquinho ali do ponto alto da cliente, ao invés de deixar aquela cliente anos-luz com aquele problema, o certo é ela perceber aquele erro e assim que ela terminar de fazer aquele procedimento, já corrigir aquele erro. Então muita gente me pergunta, eu estou começando agora na micropigmentação, vou deixar para fazer a despigmentação mais para frente. Só que é um erro ser o iniciante, porque o iniciante ele tem que saber que ele cometerá erros. E se ele comete erros, ele tem que saber como solucionar os seus próprios erros, tá? Então vamos entrar nesse mundo aí que a gente tem que entender que o micropigmentador hoje, ele precisa de conhecimento. Ele precisa expandir e atuar de forma global. Ele precisa entender que não é só ir lá colocar pigmento na pele da cliente. Ele precisa saber corrigir, neutralizar, camuflar, despigmentar. Ele precisa ter outras funcionalidades. Ele precisa funcionar em outras áreas. Não é só ir lá e fazer um fio, que na maioria das vezes nem um fio ele sabe fazer corretamente ainda. Está iniciando agora, né? Fora controlar a insegurança, fora controlar toda ali a técnica, a ferramenta, né? Saber fazer a colorimetria assertiva ali do pigmento para não dar errado. Então são muitas coisas que acarretam, né? Até a gente chegar e poder fazer um procedimento coerente e entregar para cliente. Então o certo é sim a gente parar de querer receitinhas prontas, diquinhas aqui, diquinhas ali, e sim pegar e estudar, fazer um curso assertivo e saber escolher o seu mentor é primordial quando você está iniciando, tá? Porque eu vou ser muito sincera para vocês, o mentor ele faz muito profissional, ele te guia por caminhos que você às vezes passaria uma dificuldade danada e se o seu mentor estiver ali te apoiando e tal, é muito mais fácil para você seguir um caminho, né? Porque às vezes vai acontecer um erro ali, mas se você tiver uma pessoa que entende e te fala assim, olha, vamos fazer isso que vai dar certo, não desiste não, vamos começar de novo e tal, todo mundo erra mesmo, nananã. É mais assertivo na profissão quando você tem alguém ali para te apoiar, para te induzir no caminho correto, tá? Então a escolha de um curso assertivo, de um mentor que realmente vai te dar um suporte ali, que vai ser coerente, é muito importante, principalmente na micropigmentação e na despigmentação também, porque muita gente dá curso e só entrega ali o dermógrafo e o blend de ácido na mão das pessoas e acha que é só isso, e não é. A despigmentação ela precisa ser responsável, ela precisa ser coerente, ela precisa ser segura para cliente. Porque também a gente não pode ficar fazendo essas barbaridades que a gente está vendo aí em muitos procedimentos de despigmentação. Porque às vezes o profissional faz um curso e ainda não está seguro, habilitado para fazer aquilo, ou às vezes ele nem faz um curso, ele só vai lá e compra um despigmentante e coloca lá na cara da cliente, coitada.
sem entender de nada, sem saber como que vai funcionar, não tem um protocolo, não tem um método de aplicação. Acho que só porque viu uma live ou porque viu ali no YouTube sabe como fazer. E a gente sabe que não é assim que funciona. Tem que ter uma metodologia, porque intercorrências acontecem. E se essas intercorrências acontecer e você não souber como lidar com ela, seu nome vai para a lama. Por quê? Por falta de conhecimento, por falta de habilidade, por falta de responsabilidade e ter segurança para realizar na pele da cliente. Tá bom? Então vamos lá. Por que eu falo que o micropigmentador hoje ele precisa ter conhecimento, né, para saber atuar de forma global, saber realizar todos os procedimentos, né, recriar formas, corrigir cores, design, né? Por quê, gente? É uma necessidade que o mercado hoje exige da gente. Ele exige que nós profissionais sejamos capacitados, que a gente tenha habilidades, habilitações para garantir uma segurança e satisfação na entrega do seu resultado para sua cliente. Porque não adianta nada você só ir lá e pegar a ferramenta e pegar um blend de ácido e colocar sem saber a finalidade daquilo ali, sem ter uma metodologia assertiva, né? Sem ter um protocolo que realmente vai fazer sentido para aquela pele. Então hoje não adianta só você ir lá e fazer isso, até porque as clientes elas querem saber, né, como que você adquiriu esse conhecimento, porque elas já estão entendendo que se ela está vindo de um trabalho mal sucedido, ela não quer que piore aquilo, ela quer que melhore, né? Então a gente tem que entender que a despigmentação não é só um blend de ácido. Muita gente me manda mensagem assim, ai Fran, me passa a sua fórmula, me passa a fórmula, eu quero ver. Qual é a fórmula? Gente, vocês têm que entender que não é fórmula. Fórmula qualquer um tem. Qualquer um vai lá, vai pegar uma fórmula na internet, faz. Tem um monte de loja aí na internet de micropigmentação que vende um despigmentante. Se fosse assim, todo mundo sabia despigmentar de forma correta e não sabem. Por quê? Não é só ter uma fórmula na sua mão, é saber aplicar. É saber interagir e lidar com as intercorrências que podem acontecer após você aplicar aquele ácido sem fundamento nenhum, que você não sabe como se procede. Às vezes só vem uma receitinha lá de como você vai aplicar aquilo, só que você não tem expertise, você não tem conhecimento, você nem habilitada para fazer o processo. E aí que dá as cacas. É aí que dá aqueles trabalhos de despigmentação que a gente vê na internet aí, todo machucado, cheio de pus, né, secreção, aquilo lá parece que perdeu todos os pelos da cliente, consequentemente aquilo vai dar uma cicatriz ali, vai dar uma intercorrência muito maior ali para a cliente, né, uma necrose de tecido, então vai causar mais danos para a cliente do que o acerto que você procurava. Então a segurança começa aí quando você começa a adquirir conhecimento, quando você tem habilidade realmente, você está capacitada, você tem uma metodologia que funciona, que é eficiente. Porque ácido, gente, ácido por ácido tem um monte no mercado, tá? Então, sendo assim, há vários problemas, né, que pode surgir com a micropigmentação mal feita. Uma micropigmentação mal sucedida vai ter ali para você, quando a cliente chegar para você, vai ter alteração de cor nas sobrancelhas, né, por conta de uma mistura ali das tintas, né, mal sucedida, né, a colorimetria não foi assertiva ali, então aquela coloração pode dar uma mistura diferente do que a cliente esperava, né, e o resultado não pode ficar tão bonito ali. O desenho dos novos fios, né, não condiz ali com o formato definido das sobrancelhas da sua cliente. Ou seja, aquele design está um design fake, né? O ponto alto está exacerbado, uma altura que não era eficiente ali para aquele design, adequada para aquele design, né? A cauda, às vezes a cliente tem que ficar raspando o pelinho da cauda, porque o profissional faz uma cauda extremamente elevada por tentar arquear, e às vezes aquela sobrancelha é uma sobrancelha chorona, é um design que a sobrancelha já é uma sobrancelha caída. Então o que você vai fazer? Você não vai fazer um design, imaginar um design, fazer um design fake aonde já existe um design da cliente. Até mesmo quando a cliente sofre de alopécia ou tem algum problema ali, né, tem algum problema que às vezes o pelo caiu, fez algum tratamento quimioterápico, que perdeu todos aqueles fios,
Você não vai inventar um design. Você pode inventar os fios, né? Fazer uma nova sobrancelha, mas o design já é existente, gente. A marcação do designer já é a medida para todo mundo, ó. Todo mundo vai vir e vai fazer as medidinhas corretamente. Mesmo que a cliente não tem pelo, você tem paquímetro para fazer as medidas corretas, você tem a linha para fazer a marcação correta também. Aí o que o profissional quer ir? Vai lá pelo olhômetro, né? Vai lá, vai medir de qualquer forma e acaba fazendo um design que não condiz. Ou às vezes até mesmo a cliente induz aquele profissional ao erro, né? Por quê? Às vezes está no início de carreira, não sabe se posicionar ainda como um profissional que sabe o que faz. Aí a cliente chega lá e fala assim, ai, minha sobrancelha é muito caída, eu quero uma sobrancelha arqueada. Aí você fala assim, ah, mas eu vou fazer a marcação aqui do design e tal. Eu já vi caso, gente, da cliente pegar o lápis o lápis da mão do profissional e ela mesma começar a marcar. Eu já trabalhei em outros locais, né? Quando eu comecei, que não era só eu que micropigmentava, tinha outros profissionais lá que trabalhavam com sobrancelha, com design, com renda, essas coisas, né? Então a gente vai vendo, vai olhando aqui e vai ficando abismado. Às vezes a cliente vai lá, tem umas clientes que é bem pra frente, né? Pega o lápis na mão da cliente aqui, ó, da profissional, eu quero que esse desenho aqui, ó, ela começa a colorir a sobrancelha, levanta o ponto alto dela lá em cima, nananã, e às vezes o profissional não tem aquela expertise, né? Não tem aquela postura de falar para a cliente, opa, peraí, o profissional aqui que estudou, que é habilitado, que sabe o que faz, sou eu. Você quer um tipo de uma sobrancelha, só que seu design não favorece para fazer esse tipo que você quer, tá? Não adianta. Não adianta a cliente querer uma coisa se a sobrancelha dela não permite. É o que eu falo para minhas alunas sempre, né? Às vezes a cliente vai chegar lá e fala assim, ah, eu quero fio, mas tem uma sobrancelha extremamente compacta, né? Uma micropigmentação antiga compacta anterior e também não quer retirar. Só que, querida, para você retirar uma compacta, né? Para você fazer uma fio a fio, você tem que retirar a compacta. Não dá para fazer fios em cima de tinta que já existe naquele local. Não é verdade? Pessoal, tá fazendo sentido aí? Vocês estão caladinha? Jéssica, Fernanda, Cíntia, Dulce, fala aí pra mim. Elizabeth, tá fazendo sentido aí? Então, o que a gente tem que fazer? Se posicionar para que não aconteçam esses erros. Esses erros, eles podem ser cometidos por falta de inexperiência, por falta de postura profissional. Na maioria das vezes, a própria cliente te induz ao erro. Às vezes você não está segura ali de fazer aquele procedimento e aí a cliente chega para você e fala assim, ah, eu quero assim, assim, assado. Chega lá com uma foto de uma atriz, né, de um modelo lá, uma sobrancelha, às vezes a cliente não tem fio quase nenhum, que esse fio ralinho, sabe? Aquela sobrancelha que você percebe que está faltando ali nutrientes, aquele fio precisa ser estimulado, aquela área, né, precisa ser estimulado. E ela quer uma sobrancelha extremamente ali peludinha, cheia de fios. E a gente sabe que quanto mais fios natural a cliente tiver, mais fácil para a gente fazer um trabalho natural, né? Entregar um trabalho de fio a fio natural, realista para ela. E quanto menos fios ela tem, mais difícil vai ficar aqueles fios, porque vai ficar aqueles vão. Aí a gente vai ter que fazer ali entre aqueles fios sombra, né? E às vezes não é isso que ela quer, ela tem uma expectativa ali. E você não consegue entregar aquela expectativa para ela. Por quê? As expectativas não foram alinhadas antes do processo, antes de começar o procedimento de micropigmentar, tá? Então, muitas vezes esses erros acontecem por conta disso. Aí a cliente pede um fio a fio, você faz, aí fica aqueles vagos lá, né? Porque o fio a fio tem que ter transparência. E se a cliente não tem fio, vai ficar mais visíveis os fios que você fez. Aí ela começa a falar, nossa, mas tem umas falhas aqui. E não é falha, é a transparência que você teve que fazer para que o fio a fio permaneça na pele. Porque não adianta você também fazer um fio do lado do outro e vai ficar uma coisa horrorosa, né? Então o que a gente faz? Vai lá, faz os fios e entre os fios faz a sombra para dar aquele efeito de volume, para enganar os olhos quando ele olhar e achar que ali tem mais pelo. Só que a cliente ainda assim não está satisfeita. Por quê?
antes do processo, né, você não conversou com ela, você não foi coerente ali. E às vezes vai ter que fazer um processo de despigmentação, na maioria das vezes. Porque quando você se coloca o pigmento ali, aí tem profissional que fala assim, vai clarear, e a pele vai sair, não vai ficar desse jeito escura que tá aí, não. Gente, o pigmento, ele é degradado, demora um tempo para degradação. A pele absorve aquele pigmento, ele pode sofrer um pouquinho ali de alteração naquela cor ali e realmente dar uma diminuída, mas apagar 100% após o retoque, isso é mito, isso não existe não. Uma vez que o pigmento está ali dentro da pele, dependendo da camada que você coloca, aquilo pode demorar anos-luz para sair dali de dentro sozinho. E vai ter pigmento que nem sozinho ele sai, ele vai ficar ali desbotando, clareando, né? Vai diminuir aquela tonalidade, mas aquela carga pigmentar ainda está ali dentro. Se você não fizer um processo de despigmentação, dificilmente aquilo ali vai melhorar. E às vezes a cliente já vem com um procedimento mal sucedido querendo fazer uma micro por cima, e não é assim que funciona. Tá? E na maioria das vezes esse desenho tá muito grosseiro, tá marcado demais, ou tá hiperpigmentado, né? Quando tá em alta saturação. E se tá em alta saturação, gente, tá um desenho muito grosseiro, marcado demais, fora do design da cliente, um design fake, não tem o que fazer, tem que despigmentar. Não adianta você querer corrigir e colocar mais pigmento ali dentro. Por isso que eu falo com você, que o profissional ele precisa expandir o conhecimento para parar de deixar dinheiro na mão do concorrente e parar de perder cliente. Só que muita gente ainda não virou a chave, não entendeu isso ainda, tá? Fazendo sentido aí, gente? Então, para resolver todos esses problemas que eu estou falando aqui com vocês, de desenho muito grosseiro, fios expandidos, marcados, hiperpigmentação, né, sobrancelhas de alta saturação, tem os métodos de despigmentação que resolve, né? Para resolver todos esses problemas aí, o uso de um despigmentante pode auxiliar completamente na remoção, né, de pigmento. Né? Esse pigmento anterior mal sucedido, o procedimento de despigmentação química, ele funciona super bem. E o melhor, ele não só retira pigmento, como ele melhora a pele, a elasticidade dessa pele, a textura, ele estimula o colágeno na pele, né? Estimula o crescimento de novos fios, porque aquele bulbo ali, aquele ciclo, aquele fluxo sanguíneo ali fica mais estimulado naquela área e faz com que o bulbo capilar estimule o crescimento, né, mais forte daqueles fios. Você vai começar a perceber que as suas clientes de despigmentação, com o passar do tempo, o pelo dela, né, com o passar das sessões, ela vai estar mais peludinha, vai crescer mais pelo naquela sobrancelha, o pelo vai estar mais encorpado, mais nutridos. Por quê? A gente está fazendo uma desintoxicação daquela pele. Nós não estamos só extraindo o pigmento, nós estamos limpando, reciclando, né? Por isso que eu uso muito aquele avatarzinho de reciclagem aí nos meus posts, né? Aquele verdinho de reciclagem, porque eu entendo que a despigmentação é um processo de reciclagem daquele tecido, que está há muitos anos ali com aquele pigmento estacionado, intoxicado ali. E após o procedimento do peeling químico, né? Nós restauramos aquele tecido. Além de tirar toda aquela carga pigmentar, né? Às vezes a gente consegue tirar parcialmente, mas tem procedimentos que a gente consegue tirar total o pigmento. Não são todos os casos, mas tem casos que sim a gente vai conseguir remover totalmente. E além disso tudo, a gente melhora a estrutura daquele pelo, a estrutura da pele, a pele fica mais ali sedosa, fica uma pele mais vibrante. Por quê? Nós desintoxicamos aquele tecido. Aquele tecido deixa de ser um tecido que está ali cheio de pigmento há anos, né, intoxicado, o organismo não consegue fazer o processo de renovação natural ali, né,
naquele pedaço de tecido, e nós vamos lá com o pino químico e fazemos a limpeza. É como se a gente estivesse limpando aquela sujeira debaixo da cama, que às vezes a gente tem que arredar ali a cama para fazer aquela limpeza, e precisa existir essa limpeza. É a mesma coisa nas sobrancelhas indesejadas. Não adianta a cliente querer chegar e falar assim, não quero fazer um procedimento de despigmentação, vai demorar muito tempo. Aí o profissional não tem a expertise para chegar para a cliente e conversar e falar que é necessário sim fazer a despigmentação e não colocar mais pigmento ali dentro. Porque vai ter casos que a neutralização não vai ser assertiva, dependendo da tonalidade e a profundidade que está aquele pigmento. Tá, gente? Então o despigmentante, ele permite que o profissional possa fazer ali novas correções e dar para a cliente uma nova sobrancelha futuramente. Ela vai decidir depois se ela quer uma sobrancelha pigmentada novamente ou se ela quer ficar com a sobrancelha dela livre, né? Só fazer o design dela lá, passar uma rena de vez em quando. Isso vai do critério da cliente. Mas na maioria das vezes que a cliente faz um procedimento de despigmentação, ela quer uma micropigmentação assertiva no futuro, né? Depois que ela passa por todo aquele trauma e tira aquele pigmento antigo, ela quer uma nova micropigmentação. Então, o despigmentante, ele é extremamente seguro, dependendo da formulação, né? Dependendo do protocolo que você trabalha, ele é seguro. O método, o protocolo, ele precisa ser seguro, ele precisa existir. Tem as etapas do protocolo para tudo aquilo ali aconteça de forma correta, que não tem intercorrência. O despigmentante é uma substância ácida, então ali dentro tem vários ativos naquele blend ali, né? Que estão com um pH muito mais baixo do que o pH natural da pele. Então, sendo assim, a gente está trabalhando com um procedimento com um pigmento, com um blend de ácido, né, com um despigmentante, que ele vai alterar aquele pH. Ele alterando aquele pH, pode ocorrer intercorrências, dependendo da profundidade que você faz o peeling mecânico, né, a perfuração que você causa naquela pele, as porcentagens que você causa, dependendo do blend, os ativos. Quais são os ativos que tem aquele ácido, aquele blend ali dentro daquele potinho da formulação? Tem ácidos ali dentro que são tempo dependentes? Se são ácidos que são tempo dependentes, ele tem um tempo pré-estipulado para ficar naquela pele. Vai ter ácidos que vão ser necessários neutralizar eles depois. Tem profissional que não entende, nem sabe o que é isso. Tem profissional que não sabe nem as camadas da pele, como que trabalhar com aquilo ali. Começa a sangrar a pele, fazer os procedimentos, né? Então é muito complicado. O despigmentante, gente, é uma substância maravilhosa se você souber trabalhar. Todo profissional de micropigmentação deveria saber, deveria ser habilitado e ter ele lá na sua bancada de trabalho, porque se tiver alguma intercorrência, né, precisa ali resolver imediatamente. Então, ele não é um vilão, ele não é um terror. A despigmentação, ela precisa ser segura, ela precisa ser assertiva, mas para isso você precisa ter habilidade. Você precisa estar habilitado para você fazer algo com coerência. Você precisa seguir um protocolo, uma metodologia. Não ir lá pegar um ácido na internet e colocar na pele das pessoas, tá? É complicado demais isso. A Ângela tá falando, fiz a minha cunhada tem 15 dias, começou a cair alguns pelos, é normal? Não é normal, viu, Ângela? Alguma coisa você fez de errado aí para cair pelo. Às vezes essa despigmentação sua foi profunda demais, atingiu algumas camadas onde tinha algum bulbo e você pode ter atrofiado alguns bulbos aí. Tem que ver isso aí, não sei qual é a metodologia, o protocolo que você está usando, mas cair pelo não é normal, tá? Não pode. Vamos lá. Então o despigmentante ele é uma substância importante para você que é despigmentador. Ele precisa existir na sua bancada? Precisa existir, tá? Só que ele deve ser feito por profissionais capacitados, tá? Porque durante a aplicação desse despigmentante, né, intercorrências podem acontecer. E o profissional ele precisa estar ali preparado e habilitado para resolver esses tipos de intercorrência. Tipo a Ângela falando aí que os pelos da cliente dela, da cunhada dela que ela fez, tá caindo. Isso é algo aí do decorrer do processo que ela fez
que foi prejudicial para aquele bulbo capilar. Foi feito de forma correta? Não foi, porque se tivesse feito, ela ia estimular o crescimento desse pelo ao invés dele cair. Eu nunca tive clientes com queda de pelo. Minhas alunas nunca reclamaram de queda de pelo, pelo contrário. As clientes sempre falam que os pelos estão crescendo, né? Que elas estão conseguindo ficar com a sobrancelha mais peluda do que era antes. Então, algo foi feito errado. Isso é um tipo de intercorrência. Então, faltou um pouco de segurança e de responsabilidade na hora de fazer o procedimento. Outra coisa que pode acontecer durante o procedimento, efeito Frost. O que é o efeito Frost? É quando aquele tecido foi atingido de forma muito rápida por aquele ácido. O que acontece isso? A sua invasão na pele, juntamente com o blend, foi rápida demais. Então, aquele blend, aquele ácido, entrou naquela pele como se fosse uma pedra jogada assim, ó, rápido. Então, aquilo ali sofreu uma perda de proteína naquele tecido e começou a dar uma morte daquele tecido e começa a dar um efeito Frost, fica extremamente esbranquiçado, fica como se tivesse umas espuminhas, a pele sobe assim, fica um pouco em alto relevo e meio branco, sabe? Por quê? Aquilo ali perdeu proteína, o tecido está perdendo todas as vitaminas, aminoácidos, tudo que tem ali naquele tecido que faz aquela pele fazer todo o processo corretamente dela ali, parou, estacionou. Então o organismo ele meio que congela aquela parte ali para não sair espalhando para outra parte da pele. Então aquele tecido onde foi acometido aquela injúria, né, aquele procedimento foi acometido ali, ele começa a paralisar aquele tecido e acontece o processo do Frost, que é uma intercorrência aí quando o profissional também é inadimplente na hora de fazer aí o seu procedimento, tá? Porque o ácido, ele já tem um pH mais baixo, como eu disse, né, do que a pele natural. Geralmente o ácido que a gente trabalha tem em torno de 2 a 3 no pH, na escala de pH. E a nossa pele, geralmente uma pele normal, né, ela tá entre 4,5 a 5,5. Pele madura, ela tem um pH mais alto, um pouquinho. As peles ressecadas também é um pouco mais alcalina, fica ali em torno de 5,8, 6 mais ou menos, né? Então imagina, se você pega uma pele madura ou uma pele mais ressecada, ali, uma pele mais sensível, com ácido com pH 2. Então é um ácido que você vai abaixar o pH daquela pele mais ou menos ali uns 4 números, né? Uns 4 degraus. E aquilo influencia no seu processo. Se você não souber lidar com aquilo ali, com intercorrências, né, com processos de neutralizar, de fazer uma implantação corretamente, saber quantas passadas você vai usar naquela pele, quais são as camadas que você precisa atingir para até chegar àquele procedimento, a sua profundidade tem que ser muito assertiva para não acontecer nenhuma intercorrência na hora daquele processo. Então tudo isso é estudo, é conhecimento, tá? Isso demanda tempo, demanda você adquirir, isso você tem que adquirir. Não é só você comprar um ácido e falar que você trabalha com despigmentação, que eu tô vendo muito isso acontecer. Muita gente vai lá no site, tem um monte de site aí de micropigmento, Rei do Tebori vende despigmentante, não quer nem saber se você tem protocolo, se você é habilitada, não, tem Rei do Tebori. Tem um monte de site aí, agora que veio na minha cabeça só o Rei do Tebori que vende por aí um monte de despigmentante e fórmulas diferentes. Só que às vezes o profissional que compra aquilo ali não tem um protocolo, não entende de ácido, não sabe nem o que o ácido que está ali dentro está fazendo. Não tem expertise, estudo nenhum sobre aquilo. E tá lá, coitada da cliente, colocando na pele dela. Aí depois vem perguntar, e por que não dá certo eu fazer o procedimento? Porque você não sabe fazer. Não sabe fazer, gente. Se fosse só comprar e colocar lá, não existia cursos para te ensinar a fazer de forma correta, de forma segura. Infelizmente, para você conseguir fazer algo que você tem ali, né, conhecimento, expertise e habilidade, você tem que comprar um curso para adquirir isso. Ninguém é autodidata. Né? Tem muita gente aí que se acha autodidata em tudo. Que vai lá ver live, eu aprendi, tô habilitada, vou fazer.
Aí depois o pelo cai, a pele da cliente fica cheia de cicatriz, né? Acontece N coisas, dá efeito frost, necrose de tecido. E aí? Qual o protocolo que você seguiu? Tá? Então a segurança, gente, a responsabilidade começa aqui, ó, dentro de você, profissional. Vocês têm que tomar muito cuidado com isso, porque as clientes hoje elas não estão perdoando, tá? Antigamente era fácil o profissional fazer merda na sobrancelha da cliente, fazer aquele trabalho horroroso, e as clientes, ai, coitado, não vou fazer nada não vou deixar isso pra lá. E a cliente ficava anos passando aquele mal ali, né, aquele mal-estar, ficando com a autoestima baixa por causa de um profissional irresponsável, porque é uma irresponsabilidade. Eu falo que a gente pode errar, mas a gente tem que saber corrigir o erro da gente. E se errar, erra pra menos, porque você tá lidando com gente. É uma pessoa, aquela pessoa tem sentimento, ela tem família, ela tem trabalho, ela tem a vida dela. Imagina você que trabalha com isso, tá lá e fazer uma merda na pele da cliente, a pessoa ficar ali 1 ano, 2 anos com aquela sobrancelha horrorosa. Sendo, né, chacota, porque muita gente pode ficar rindo dela por trás e ela perceber, todo mundo comentar sobre a sobrancelha, a autoestima dela vai pro lixo, por causa de uma sobrancelha mal sucedida, principalmente agora que a gente usa máscara, né? O que fica em evidência? O olho e a sobrancelha. Se aquela sobrancelha estiver mal sucedida, coitada, aquilo ali vai ter penalidade para ela por muitos anos, meses a fio ali, se ela não começar um tratamento imediato. Então, a pessoa tem que parar de ser irresponsável em colocar procedimentos mal sucedidos no rosto das pessoas. A gente tá falando de gente. É um tecido, é uma pele, tem que ter responsabilidade para fazer isso, gente. E na despigmentação não é diferente. Por quê? Eu penso de uma forma, se a sobrancelha já está mal sucedida, você não pode piorar aquilo ali, você tem que resolver. Aí eu vejo vários procedimentos aí que o pessoal manda, cheio de crostão, machucado, que você consegue ver que aquilo ali tá, aquela crosta tá levando os pelos da cliente todinho junto na casquinha, quando sai, casquinha não, crostão, sai e depois fica aquela pele rosada embaixo, toda machucada, que aquilo ali vai demorar meses para cicatrizar totalmente. Por quê? Foi feito de forma exacerbada. Então a segurança, para trabalhar com a despigmentação, a segurança começa a partir do momento que você é realmente um profissional que quer ter conhecimento, que quer ser habilitado para fazer algo que você tem que fazer. Não adianta só você comprar um despigmentante, não é fórmula de despigmentante que vai te dar resultado. Porque o resultado não é só implantar pigmento, não é só implantar ácido e conseguir retirar aquele pigmento que foi implantado. Não é só. Você tem que manter a pele da cliente, a saúde daquela pele. A pele tem que estar íntegra após o procedimento. É isso, o resultado ele tem que vir com o tempo, é um processo gradativo. Não adianta você querer fazer uma perfuração profunda e tirar aquele pigmento em apenas uma sessão, porque isso não vai ocorrer. Nem o laser consegue essa façanha, gente. Laser é uma máquina que ela fica ali pronta, né? Você vai calibrar ela ali, ela tem vários níveis de calibragem, né? Dependendo da tonalidade ali do pigmento que está na pele, você vai calibrar e cada sessão a profissional vai tirar ali uma cor, uma tonalidade que está ali na sobrancelha. Só que ele funciona muito bem com cores escuras. Agora coloca a cor fantasia lá para você ver se ele vai dar jeito, se não vai ter que utilizar um despigmentante ali com coerência, com responsabilidade, para dar continuidade naquele tratamento. Então eu falo com vocês, se nem o laser consegue resolver o procedimento em uma sessão, não vai ser você com uma sessão de despigmentação, manualmente fazendo aquele procedimento que vai conseguir. Então trabalhe com responsabilidade, converse com a sua cliente, que o resultado é prolongado, depende de um tempo, depende de uma forma que você vai fazer para não prejudicar aquele tecido. Após o procedimento de despigmentação, aquela pele precisa estar íntegra, sem lesão. As lesões são microlesões, microagulhamentos que a gente causa naquela pele. Então, consequentemente, se são micro, aquela inflamação vai ser uma inflamação controlada.
vai acontecer toda uma inflamação ali, mas vai ser uma inflamação controlada, uma inflamação segura. Por quê? Você foi seguro, você foi consciente e responsável na hora de fazer o procedimento. Agora, se a pele da cliente está toda machucada, você feriu demais, principalmente com dermógrafo. Quem trabalha com dermógrafo na despigmentação e não tem expertise para dominar aquela máquina ali, pode ter certeza que os primeiros procedimentos vai dar merda. Ó, a Camila Oliveira falando, ó, todos os micropigmentadores deveriam ver essa live, vejo muita irresponsabilidade por aí. Exatamente, Camila. Muita gente pega o ácido, compra o ácido, né, e aplica na pele da cliente. Não tem discernimento nenhum de nada. Então, as irresponsabilidades que tem aí, às vezes, não é nem só comprar o ácido em si. Às vezes, o profissional fez um curso lá rápido, porque eles acham que um cursinho, né, de despigmentação baratinho lá vai resolver o problema dele e acaba não aprendendo o que é para ser aprendido, que às vezes esses cursos aí só tem a pessoa aplicando como eu faço aí na live. Só que não tem todo o passo a passo. Não tem ali o discernimento, não tem um estudo aprofundado de ácido, não tem um estudo aprofundado de pele, né? Entender de pH, entender de profundidade, entender que de neutralização, tem que entender de tudo isso. Porque é um tecido, gente, a pele é um tecido, é um órgão, é vivo isso aqui, ó. Você machucou aquilo ali, dependendo da profundidade que você fez aquela lesão, aquela injúria ali, vai dar uma inflamação descontrolada. Vai ser um trabalho inseguro, vai dar transtorno para cliente. Então, tudo isso precisa ser assertivo. Você precisa ter, né, conhecimento e habilidade. Cuidado com fórmulas de internet, que vocês vão lá e compram e depois colocam lá. Nossa, eu vejo tanto isso hoje no Instagram, né? É especialista em despigmentação. A pessoa nunca fez um curso na vida, não tem discernimento de como faz, não estuda, não faz as coisas porque fulano fez e usa aquilo ali, acho que vai dar certo para ela também. Só que eu não vejo nenhum procedimento, eu não vejo nenhum resultado sendo bem sucedido. Lá não tem nenhum resultado das clientes falando que, né, tô ali, tô super satisfeito com o procedimento, realmente tá dando certo, tal, não. Cadê essas clientes, já que você é especialista em despigmentação? Cadê os resultados? Né? Então eu quero que vocês entendam, gente, que comprar ácido qualquer um compra. Aplicar na pele da cliente qualquer um faz. É só a cliente ter coragem, né, de deixar qualquer um colocar ali. Agora, ter coerência, ter conhecimento, ser habilitado, isso demanda um tempo. A pessoa precisa adquirir uma maturidade para começar a fazer. Quando eu começo a ministrar os cursos para minhas alunas, o que eu faço? Eu falo que elas vão ser habilitadas em 30 dias. Por quê? 30 dias é o tempo suficiente para eu ativar na cabecinha delas o modo responsabilidade. Dentro desses 30 dias, elas começam a aprender tudo sobre pele. Depois tem um outro módulo, né? Numa semana. Aí a gente faz a mentoria para tirar todas as dúvidas daquilo ali sobre pele, o que elas entenderam, o que ficou obscuro ali para elas ainda, para a gente entender como que elas estão assimilando aquele conhecimento. Depois, na outra semana, a gente vai falar sobre os ácidos que a gente usa nos processos de despigmentação. O que cada ácido age na pele, como é feito aquilo ali, por que a gente usa um blend de ácido. Então, tudo isso precisa ser estudado. Gaia, tudo isso precisa ser implantado de forma coerente. Elas só vão fazer o procedimento depois que elas entenderem tudo isso. A gente vai estudar sobre anestésico, por que usar o anestésico, ou por que profissionais falam que não usar, para não usar, sabe? Nós abrangimos vários assuntos. As minhas alunas que tiverem aí, elas podem falar. Elas só são habilitadas depois que elas fazem o treino, depois que elas passam por tudo aquilo ali que elas entendem que ela tem que ter responsabilidade, e para ela ser segura para fazer o procedimento, ela precisa entender o que elas estão fazendo, e depois que elas passam por tudo aquilo ali, que elas vão fazer os treinos dela. Elas vão me mostrar o treino, eu vou avaliar para ver se está correto. Se não estiver correto, eu vou lá e vou falar, olha, fulana, vamos lá, vamos fazer de novo, eu quero esse resultado aqui no seu treino. Por quê, gente? Não adianta eu passar a mão na cabeça delas. Por quê? Eu quero profissionais coerentes,
clientes, profissionais comprometidos, responsáveis para fazer o meu protocolo, porque são minhas alunas, são meu nome que está ali. Se elas começarem a fazer merda por aí, vai falar, eu aprendi com a Fran. Ah, foi a Fran que me ensinou dessa forma. Então, por isso que eu pego mesmo no pé delas, quem é minha aluna sabe. Se tiver alguém aí que é minha aluna aí na live, vai falar. Eu pego mesmo o pé delas, eu cobro elas estarem na mentoria, eu cobro que elas estejam lá se comunicando, falando, aprendendo, compartilhando ali comigo as dúvidas delas para eu poder suprir, né, tirar essas dúvidas. Por quê? Porque a gente precisa formar profissionais capacitados, profissionais seguros, profissionais que realmente vai resolver o problema da cliente, não causar mais problemas. Porque eu não quero que elas tenham os resultados que muitos profissionais têm aí no mercado. Profissionais que vai lá, pega um ácido, implanta na pele da cliente, faz um absurdo ali, aí a cliente começa a ficar com aquelas crostas horrorosas, pelo começa a cair, dá machucado, dá cicatriz, aquela pele fica refinada demais, por quê? Não foi feito de forma assertiva, não teve segurança para fazer, porque não está habilitada, não sabe como funciona. Então tem todo um percurso para elas percorrerem até ela ter essas habilidades. E quando elas chegam no percurso final, que é para fazer a modelo delas, elas estão extremamente conscientes do que elas vão fazer. Elas estão ali extremamente capacitadas para chegar lá, pegar aquele blend de ácido e fazer de forma assertiva. Por quê? Elas se capacitaram, elas foram comprometidas, elas estudaram para entregar aquilo ali. E se der alguma intercorrência no meio do caminho, elas vão saber corrigir, elas vão saber parar, resolver aquela intercorrência. Por quê? Elas foram instruídas para que, caso aquilo ocorra, elas saibam o que fazer. Tá entendendo, gente? A importância que tem de você ter uma habilitação, de você ter conhecimento e de você estar capacitada para resolver um problema? É surreal. Essa responsabilidade só vai ser adquirida a partir do momento que você se coloca como um profissional que realmente quer fazer o certo na pele da cliente. Não ser só mais um que pega um ácido e bota lá, porque isso qualquer um faz. Foram anos de pesquisas, de estudo para eu chegar no protocolo que eu tenho hoje. E poucas pessoas hoje que trabalham com despigmentação, que são renomados aí no mercado, têm o resultado que eu tenho. E são pessoas que têm aí 10, 15 anos de mercado, às vezes estão até milionários aí, e não têm o resultado que eu tenho hoje. Por quê? Porque eu saí da caixinha. Só o conhecimento que me deram nos cursos que eu fiz não era o suficiente para mim. E não me deram nenhum apoio, não me deram suporte. Isso que as minhas alunas têm hoje aqui é luxo, é privilégio. Que quem dera se eu tivesse esse suporte que elas têm hoje, né? Porque na minha época eu não tive. Eu tive que aprender com meus próprios erros. E eu sei que é muito difícil. Eu sei que é difícil demais, que eu já passei muito por isso. E eu não quero que vocês passem por isso. Por isso que o meu curso é um curso muito vivo. Eu te ensino desde que você pegar uma ferramenta até o final de fazer um resultado perfeito no cliente. Meus destaques aí, tem destaques alunas. Esses destaques, gente, dessas alunas, são resultados delas, não são resultados meus não, tá? Os meus estão aí, ó, despigmentação, tem vários destaques aí de despigmentação das minhas clientes e tal, tem algumas que a gente já até conseguiu já dar uma nova sobrancelha para elas, mas esses destaques que vocês vão ver ali de alunas são trabalho das minhas alunas, tendo resultados, sendo bem-sucedidas, por quê? Elas sabem como fazer, elas sabem resolver, elas estão habilitadas. Isso tudo usando indutor manual. Para você ter uma ideia, que eu fui apedrejada quando eu comecei a fazer os procedimentos com indutor manual. Um monte de gente, você é louca, não vai funcionar. Indutor manual não se faz, essa pigmentação vai cagar a pele da cliente, que não sei o que. Agora todo mundo quer saber como que faz. Todo mundo quer, eu vou ter que saber como que faz isso, eu vou fazer um método de indutor manual também, porque se fulana fez, eu posso também. Tudo bem, pode fazer. Só não copie meu protocolo, que aí os processos vão comer. Mas enfim, pessoal, tá aí para todo mundo. Quem quiser é só clicar lá no link da bio, que a nossa jornada começa agora no final de maio.
E eu quero ver vocês lá sendo habilitadas, realmente se tornando profissionais coerentes e responsáveis e seguros para fazer o procedimento. Não seja só mais um profissional medíocre que não gosta de se capacitar, de comprar conhecimento, né? Porque acha que não preciso comprar conhecimento. Aí fica fazendo merda aí na pele dos outros. E toma cuidado, porque hoje as clientes não estão como antigamente mais não. Elas estão metendo o processo mesmo. E além de você ter que pagar todo o tratamento dela, vai pagar danos morais, né? Porque imagina, ficar ali um ano e meio com aquela sobrancelha mal sucedida, isso causa um transtorno nela psicologicamente. Aí às vezes vai ter que pagar psicólogo, psiquiatra, mais tratamento. Nossa, vai sair caro para você. Era tão mais fácil você comprar um curso, né? Comprar um treinamento profissionalizante, se habilitar e fazer um trabalho coerente, do que você aí ficar fazendo merda na pele da cliente. Então toma cuidado com isso, porque eu já vi casos de despigmentação aí sendo feito de forma tão exacerbada que a cliente ela perde mesmo os pelos, perde a sobrancelha, porque se atrofia o bulbo não cresce mais, tá, gente? O bulbo é uma bolsinha que a gente tem, né, que encapsula ali para onde nasce o nosso pelinho. Então, aquele bulbo ali, ele é produzido quando a gente ainda é feto, lá na barriga da nossa mãe da gente. Então, cada pelinho aqui já tem um bulbo pré-estipulado para você ter aquela quantidade de fio. O que a gente faz às vezes? A gente estimula esse crescimento, mas o bulbo não tem como ele nascer de novo. E a partir do momento que ele atrofia, aquele bulbo morre, ali naquele lugar não cresce mais pelo. Tá entendendo? Então, a partir do momento que você faz um procedimento mal sucedido, que você pega esse bulbo e atrofia, aquele pelo não vai crescer mais. Porque sem bulbo não tem como crescer pelo. Vai ficar aquela falha ali para sempre. Ou às vezes vai ficar até uma cicatriz muito maior. Eu já vi casos de despigmentação que ficou uma cicatriz tão profunda que a cliente teve que fazer uma cirurgia plástica, tá? Uma cirurgia plástica para reconstruir essa parte da sobrancelha para depois ela fazer uma micropigmentação em cima para tampar aquilo ali. Imagina quanto que custou para esse profissional todo esse transtorno dessa cliente. Custa caro. Então é muito melhor você investir em um curso do que prejudicar o seu nome, a sua carreira e do que ter prejuízos aí futuros, tá? Então, a mensagem que eu queria falar para vocês hoje é sobre isso. Torne um profissional seguro, um profissional coerente, habilitado, responsável. Não fica aí pegando receitas e ácidos de internet sem saber a finalidade e realmente como proceder com aquilo ali. Mamãe tá acabando, meu filho. Mamãe tá acabando, ela que tá chamando aqui a atenção. Já foi saudade já, né, bebê? Vem aqui dar oi, pastilha. Vem cá, dá oi, pastilha, dá. Fala, tô com saudade da minha mãe já. Então, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Eu vou me despedindo aqui. Espero quarta-feira vocês, no mesmo horário, às 20 horas, para nossa próxima live, onde a gente contribui aqui com a sua jornada, para começar a clarear aí a cabecinha de vocês, para vocês entenderem que a despigmentação é um procedimento que tem que ter responsabilidade. É um procedimento que você tem que ter importância, levar a sério. Cuidado com fórmulas, cuidado com ácidos, sem você saber a procedência, sem você saber lidar com aquilo ali. E com as intercorrências que você pode causar na pele da cliente, que pode ser prejudicial não só para a sua cliente, mas também para a sua carreira. Cuidado. O seu nome hoje é tudo que você tem. E a partir do momento que você suja ele, dificilmente as clientes vão ter confiança e te dar credibilidade para você fazer um trabalho novamente. Cuidado com isso, cuida do seu nome, vai correr atrás do seu conhecimento, de se habilitar, para vocês não ficarem fazendo trabalhos mal sucedidos por aí, tá bom? Boa noite e fique com Deus.